Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando dos grandes feitos de Deus, servos do Senhor, e nessa feita estamos falando sobre Ageu. Hoje nós vamos ler do verso 10 até o verso 13, mas deixa eu explicar. Deus, ele ensina com perguntas. Eu sempre disse aos pedagogos, se você quer educar as crianças, se você quer uma maneira que não falha, aprenda com Jesus Cristo. Jesus foi o maior pedagogo de toda a história. Tem vários livros também que Jesus foi o maior psicólogo. Verdade. Sempre. Ele é o mestre dos mestres. E a pedagogia de Jesus não falha. Agora, o método da pedagogia de Jesus, ele ensinava perguntando. Ele olhou para os discípulos e perguntou: quem dizem que eu sou? Fez uma pergunta. Quando você lança uma pergunta a qualquer mortal, ele pensa. Então você tira a pessoa da inércia. Você coloca o cérebro da pessoa em movimento. Então ele estava pensando. Ele forçava os discípulos a pensarem. Ele forçava as pessoas que estavam ao seu lado. O método de Jesus de educação, de ensino, era perguntando. E é o método bíblico de Gênesis a Apocalipse. Isso move. Então você sempre vai encontrar Jesus perguntando algo, forçando as pessoas, tirando o seu cérebro da inércia e colocando em movimento os pensamentos. Algo que não deveria acontecer. O nosso cérebro deve estar sempre em movimento, sempre em pensamento. Na verdade, nós nunca paramos de pensar, mas ele desacelera. E às vezes paramos de pensar nas coisas certas e sérias. Paramos de pensar nos desafios, nos acovardamos, acabamos desistindo. Isso não é bom. Veja o método de pergunta de Jesus, aqui era o próprio Deus, perguntando a partir do verso de número 10, de Ageu 2. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Deus falou através de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele faz com Ageu. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo... Ele tinha conhecimento do sacerdócio, ele sabia que os sacerdotes conheciam da lei, aí ele mandou fazer uma pergunta, provocando o cérebro dos sacerdotes a pensar. Provocando. Foi desta maneira que Jesus... Ele foi transformando Pedro, Paulo, João. Ele foi transformando estes homens e mulheres em uma joia rara. A primeira pergunta, ele diz, pergunta aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, verso de número 12. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar ao pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou no outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. Ele provocou os sacerdotes com a pergunta e eles responderam, não. Verso 13. E disse a Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo do morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Quer aprender o método de Jesus, o método bíblico, é o método da pergunta. O método da pergunta nos leva a pensar. Lembra daquela situação daquela mulher que foi lançada, Jesus estava ensinando, chegaram com a mulher, lançaram a mulher pecadora, ele chama a mulher adúltera, lançaram ali aos pés de Cristo, na roda onde o Senhor estava, atrapalharam o ensinamento de Jesus. E Jesus continuou ali tranquilo, escrevendo na areia. Os ânimos foram esfriando, e ele escrevendo na areia. Mas o pessoal insistiu. Senhor, a lei de Moisés diz isso, o Senhor diz o quê? Eles perguntando ao Senhor Jesus. Jesus quieto. Primeiro deixou os ânimos esfriarem. Quando os ânimos esfriaram, Jesus respondeu, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha a pergunta do Senhor Jesus. Quem tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens conheciam bem a lei, mesmo que esses sacerdotes aqui que ele perguntou agora. O método pedagógico de ensinar forçou eles a pensarem.
O texto bíblico diz que foi sair um por um. Só que aí tem um detalhe. O texto bíblico diz dos mais velhos para os menores. Os mais experientes tinham mais conhecimento da lei. E ele sabia, eu também já pequei, então eu não posso condenar ninguém. Eu também já pequei, eu não posso condenar ninguém. E saíram, e foram todos. A mulher chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, cadê os acusadores? Jesus diz: onde eles estão? Olha as perguntas. Aí Jesus vai e afirma: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Aprenda o método pedagógico de Jesus, que muita coisa vai mudar na sua vida. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento de pai e filho, no seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo, no seu trabalho, em todas as áreas. O método da pergunta leva as pessoas a se entregarem e as pessoas a entenderem também os seus erros. Aprenda o método de Jesus e você será um grande pedagogo também, para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado pelo ensino do teu Filho Jesus Cristo. Rogo tuas bênçãos por todos que assistem e ouvem estas mensagens, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada um, sobre cada família. Também, Deus, eu rogo a Ti que o Senhor venha expandir essas mensagens, levando ela até os confins da terra. Milhares, milhões, não sei quantos, ó Deus, possam assistir e ser edificados no poder do Espírito Santo. Eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.